Vamos à leitura. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Meus irmãos, eu vou pregar nesta noite, à luz desta passagem, sobre um tema que é uma pergunta. Por que a data mais importante da história é contada sob a penumbra a uns pobres desconhecidos? Por que a data mais importante da história não é contada sob a luz do palco, mas lá no camarim? Por que a data mais importante da história não está debaixo dos holofotes, mas está escondida numas campinas onde os pastores totalmente desconhecidos, cujo nome ninguém sabe? Se os irmãos olharem o texto, os irmãos vão ver o nome do imperador romano, o nome do governador da Síria, e o governador da Síria nem era exatamente o governador de Israel. Os irmãos vão encontrar o nome de Maria, o nome de José, vão ouvir a localização onde as coisas acontecem e a qualificação dessa localização, que era Belém, terra de Davi, mas os irmãos não encontram os nomes dos pastores. Por que não teria os personagens que parecem mais dinâmicos da história, sejam exatamente aqueles que nós não sabemos o nome, nós não sabemos quantos eram, nós não sabemos de onde eles eram, somos completamente esquecidos. Se nós olharmos para o texto de Mateus, nós vamos saber qual era o nome do rei de Israel, que reinava sobre Jerusalém, mas nós não sabemos o nome dessas figuras. Por quê? Porque normalmente ninguém sabia o nome dos pastores. Os pastores não eram pastores como nós estamos entendendo hoje, alguns até entendem. Os pastores que estavam no rebanho, aí os irmãos pensam, talvez alguns, que estavam lá um grupo de pastores com suas bíblias debaixo do braço, olhando para as estrelas, pensando que quem sabe talvez visse algum cometa. Ontem eu fui pelo diabo para ver isso, muitas estrelas cadentes, eu não vi nenhuma porque o céu estava nublado. Mas enfim, e olhando lá para o céu, pensando: nossa, que beleza, que céu estrelado, e que coisa boa, né? E de repente, não, eram as pessoas cujo serviço era o serviço mais banal, mais trivial, que não exigia grandes conhecimentos, possivelmente com um cachorro do lado, que fazia boa parte do trabalho, e eles simplesmente ficavam lá para fechar a porta ou abrir a porta, e
lá para frente espantar as ovelhas, para as ovelhas saírem do curral, ou quem sabe para voltar para o curral. E o cachorro para ficar cercando lá e fazendo, na verdade, boa parte do serviço. Por que quando Jesus nasce, isso vai ser anunciado exatamente para os homens que estavam na posição mais baixa da sociedade? É claro que mais baixa no sentido honesto e ilícito da palavra. Nós não estamos falando aqui de pessoas que viviam na delinquência, mas de pessoas que viviam no serviço honesto, mas era aquele que teria o menor prestígio se você pensar que nasceria o rei dos reis, o senhor dos senhores, alguém que estava acima do imperador romano. Por quê? Algumas possíveis respostas podem ser dadas a esse questionamento. Até porque se os irmãos membros aqui da igreja, que estão ouvindo, visitante que está aqui conosco, e mesmo quem nos acompanha pela internet, pode ser que nunca tenha se perguntado, mas boa parte das pessoas que estão de fora da igreja e que tem questionamentos, na verdade, a pessoa é bastante honesto sobre isso, eles irão dizer: eu acreditaria se realmente ele tivesse tido o respaldo de grandes historiadores dessa época, mas os fatos foram narrados por pescadores, sabe, pessoas sem nenhum prestígio, pessoas que não escreveram livros a não ser os evangelhos, mesmo assim literatura religiosa para pessoas religiosas. E nós não encontramos grandes historiadores como Suetônio dentre os romanos, ou Flávio Joséfo dentre os hebreus, mas nós não encontramos grandes personagens ouvindo o anúncio da história do nascimento do Salvador. Apenas uma turma esquecida, à margem da sociedade, longe dos holofotes. Eu acho, sabe o quê? Que essa história não é verdadeira. Porque se eu... Aí a pessoa começa a pensar. E pode ser que você esteja pensando nisso. Porque se fosse eu, onde que ia nascer o Salvador? Ia nascer em Jerusalém. Talvez nascesse até em Belém, porque os profetas falaram que ia nascer em Belém, mas ia nascer com toda a pompa e circunstância, não anunciado ou visto por poucos pastores, mas algo que realmente chamasse muita atenção, porque aí eu iria acreditar de fato. Essa é uma resposta possível, e penso eu, até para algumas pessoas, bastante honesta, de pessoas que eu acho até que estejam querendo crer, querendo acreditar. Mas há outras respostas que também são possíveis. Respostas que esse texto também nos traz, que nós acabamos de ler. E eu gostaria de apresentar também outras duas respostas. Primeira, vamos lembrar a pergunta: por que a data mais importante da história é contada sob a penumbra, a escuridão, de noite, sem luz elétrica, sem internet, sem televisão, sem a TVT lá para falar? A TVT não mostra até Festival do Ovo em Bastos, com todo respeito ao ovo, com todo respeito a Bastos, mas o ovo é ou não é o item alimentício mais trivial da culinária brasileira, né? Você fala: eu vou comer um arroz com ovo. A TVT não vai lá, né? A TVT está lá e tal. Melancia. Teve um festival da melancia, Oscar Bressan, pensei até em comê-las, né? Tinha uma tal melancia que é dessa posição, até não é nem redondinha, desse jeito. Fiquei curioso, queria ver, não tive oportunidade, bem infelizmente fica para o próximo ano. Mas estava lá a TVT mostrando. Por que a TVT da época, que mal comparando os holofotes da época, não traria o nascimento da pessoa mais importante, a data que mudou a história, para o palco, e não simplesmente lá no cantinho, no camarim? Por quê? A primeira resposta é aquela que diz: simples, porque na verdade pessoas pobres, pessoas simples inventaram isso. Você não está vendo que isso é falso? Não está vendo que foi um tal de Paulo de Tarso que inventou esse negócio de cristianismo? Que o Jesus que está lá, que viveu sobre a terra, realmente era totalmente diferente sobre esse que os cristãos falam? Vocês já ouviram essas respostas? Eu vi um sujeito escrever o seguinte no jornal El País, português, em português, tá? E aí ele diz sobre como que a igreja escolheu de forma totalmente arbitrária os evangelhos, que seriam a palavra de Deus. E o sujeito sai falando, descrevendo um monte de coisa assim. Eu achei até interessante aqui. Sabe o que ele não juntou? Sabe o que ele não mostrou? Provas.
prova nenhuma do que ele fala. Nenhuma. Não tem registro nenhum do que ele fala. Mas ele fala. Ele descreve. Às vezes a gente ouve esse negócio e a gente até pensa, meninada que está na escola, que está indo para o colégio, que se matriculou no curso de Direito da Unesp, está indo lá embora, que vai lá para cursar Biologia numa universidade de prestígio. Não, presta atenção, tem uns professores lá que vão chegar para o menininho presbiteriano, criado em Paraguaçu, acostumado a ouvir essa história do pastor Felipe. Mas a história assim, às vezes nem prestava tanta atenção assim, porque ele começava uma história, depois inventava uma coisa no meio, começava a falar, depois terminava a história, já nem lembrava mais do início, um negócio assim. Aí o professor chega lá e fala, esse negócio de Jesus, o Jesus que existiu, não tem nada a ver com... Foi Paulo que inventou o cristianismo. Pois é, que resposta então a gente pode dar? São questões importantes. Não são questões simplesmente, até porque eu não estou pregando apenas para adultos, que já não está mais nem aí. Se o professor lá da universidade aparece lá na TV falando, a gente simplesmente fala, mais um maluco, fala um monte de coisa, não mostra a prova, mas quer criticar meu lado. Mas ele não prova nada, né? Mas ele quer criticar meu lado. Então presta atenção, há uma resposta a isso, há um propósito nisso. Deus não mandou o seu filho nascer sob a penumbra da noite e ser anunciado aos homens mais ignorados da sociedade à toa. Há uma razão. Na verdade, há várias, mas eu gostaria de apresentar pelo menos duas. Primeira delas, vamos lá. Eu não vou entregar o ouro de graça não, calma aí, presta atenção, você vai raciocinar comigo, presta atenção comigo, vem comigo na história. Deus fez algumas alianças com os homens. Deus fez uma aliança com Noé. Quem era Noé? Noé, segundo a palavra, era um homem piedoso, mas ele estava na contramão do seu tempo. Todo mundo lá gostava mesmo de pecar, e Noé falava, não, eu quero é Deus. Olha aquele corinho, eu quero é Deus. Aí Deus vai lá e fala, vou acabar com o mundo, mas vou preservar você e vou preservar a sua família e a natureza. Então, depois nós vamos fazer um pacto, uma aliança. Agora a aliança é essa, a aliança da preservação. Segunda aliança que a Bíblia nos traz, a primeira na verdade é com Adão, então essa seria a terceira. Terceira aliança que Deus nos traz, presta atenção. Tinha um sujeito que estava lá adorando os deuses dos caldeus, lá na região da Babilônia. Talvez ele fosse um homem muito conhecido lá, mas ele não seria tão conhecido no céu por causa de sua piedade. Totalmente diferente de Noé. Aí Deus vem lá e fala, vem para cá, meu rapaz de 75 anos aí, também conhecido na sua Bíblia por Abrão, mas você deve lembrar dele como Abraão. E aí o que acontece? Deus chamou ele, só que você não vai viver como um grande não, os holofotes não vão viver em você, você vai viver como um peregrino e estrangeiro numa terra que eu vou te dar, mas não vou te dar agora, vou te dar uma peça para o futuro. Então, onde vivia Abraão? Andando. Ele era, nas palavras de seus descendentes, um arameu errante, não tinha casa, na verdade parecia sequer ter destino, porque ficava andando, circulando pela terra, andando pela terra. Ele não seria um grande rei, ele não estaria como um grande sábio da antiguidade, ele não influenciou tantas pessoas assim na época em que viveu, mas Deus fez o pacto com ele, e ele se tornou de fato influente, mas não da forma que talvez pensássemos como as pessoas influentes eram naquela época. Há um outro personagem, que é Moisés. Só que na verdade Deus não fez a aliança da lei com Moisés. Os irmãos vão se lembrar de Êxodo capítulo 19, que Deus fez aliança com o povo, não com Moisés. Como é que aconteceu? Êxodo 19, ele chegou, vocês eram um monte de escravo, sabe? Liberdade era uma coisa que vocês ouviam falar, porque ter mesmo vocês não tinham. Nação, vocês não eram um conglomerado de gente que falava a mesma língua, tinha as mesmas origens, mas ideia de país não tinha muito não. Mas eu te chamei, eu te salvei como nas asas da águia, eu separei você de todos os povos para ser minha propriedade peculiar. Vocês eram um monte de escravos,
Vocês estavam à beira, à margem. Vocês não foram, nunca foram um grande país. Vocês não tinham o status do Egito. Sabe, essas pirâmides fantásticas, vocês não sabem construir nada. Os egípcios estão construindo pirâmides fantásticas. Vão ficar para o resto. Quem, né, a gente, pelo menos eu, quem não gostaria de ir lá conhecer aquelas monumentais peças arquitetônicas, as pirâmides do Egito? Eu gostaria de ir lá ver. Eu sei que o povo lá é meio briguento, às vezes explode alguma coisa, vem uma revolução, mas eu gostaria de ir lá conhecer. E vocês não construíram nada, israelenses, mas eu vou fazer uma aliança com você. Aí foi feita a aliança da lei. Aí veio uma outra aliança, a última aliança do Antigo Testamento, a aliança com Davi. Como é que essa aliança foi feita? O rei Davi chamou Natã, o profeta, e falou: Natã, presta atenção, estou morando num palácio muito bonito, 20 quartos, suíte, banheira, hidromassagem, ofurô, muitos empregados, lareira na minha sala, numa das minhas salas, biblioteca fantástica, moro muito bem, muitos carros na garagem, carros eram as carruagens, né? Cavalos, muitos cavalos, como bem. Mas eu estou olhando ali de lado, eu saio na sacada da minha casa e eu vejo que a casa de Deus é uma tenda. Vou construir uma casa para Deus. Se tu não gosta de morar de tenda, era para quando a gente era pobre. Agora nós somos ricos, agora nós vamos morar numa casa. Casa boa. E casa boa. Aí Natã fala: olha, esse negócio é de Deus. Vai lá e faz. Chega a noite, Deus aparece para Natã e fala: como assim você está falando meu nome e eu não falei nada para você? Volta lá e diz que não vou fazer coisa nenhuma. Mas você vai dizer uma coisa: Davi, se enxerga, Davi. Você se esqueceu de onde você era. Você estava cuidando de ovelhas. Eu te tirei de lá. Eu te tirei de lá. Quem que é você para me construir casa? Mas eu vou te construir uma casa. E eu vou estabelecer o teu trono para sempre. E o seu descendente será o meu filho. E ele reinará. E o teu trono existirá para sempre. A frase que eu gostaria que você prestasse atenção é a seguinte: Davi, eu te tirei de trás da malhada. Davi, eu te tirei de trás das ovelhas. Você cheirava a ovelha. Agora eu sou um grande guerreiro. Aí, né? Grande guerreiro, armadura, espada, todo mundo se curvando, fazendo negócios com grandes e poderosas. Você está se achando muito. Eu sei de onde eu te tirei. Preciso falar muito, meus irmãos. Por que Deus fala para pastores lá? Deus chama as pessoas humildes e as coloca em posição de destaque, mesmo na história. Abraão não era grande coisa. Nós vamos falar: nossa, como não era grande coisa, era rico. Para quem acha que dinheiro é a única coisa boa que existe no mundo, realmente eu vou entrar em contradição contigo. Mas se você acha que outras coisas também são importantes, você vai pensar: não, Abraão era idólatra. Abraão jamais seria um grande personagem lá na Babilônia. E nem foi um tão grande personagem assim no período que viveu. Não foi um rei. Dele descenderiam vários reis, inclusive Herodes. Que é descendência de Esaú, logo descendência de Abraão. Mas não foram grandes pessoas, um grupo de escravos, para mostrar o que, meus irmãos? Para mostrar e revelar a sua graça. A sua graça. O tempo inteiro nas Escrituras, Deus está salvando um povo que não é nada, para torná-lo alguma coisa. Deus está salvando pessoas que não são nada, para torná-las alguma coisa. Por isso, quando uma pessoa chega e diz para você e diz para mim: pastor, irmão, eu acho que esse negócio de ser crente não é comigo, porque a minha vida está muito errada. A Bíblia é exatamente a mensagem das boas novas, exatamente por causa disso. Porque Ele salva o pecador, Ele transforma quem está lá embaixo, Ele faz com que a pessoa seja uma nova criatura. Então presta atenção: por que a data mais importante da história é contada sobre a penumbra aos pobres desconhecidos? Para revelar a sua graça, porque não depende de quem quer, não depende do sujeito ser o imperador de Roma, não depende do sujeito estar no trono em Jerusalém, não depende do sujeito ser a pessoa mais inteligente, mais capaz de todas, depende de Deus,
chamar gente grande e importante, porque de gente grande e importante tem eu, Deus. É isso que ele diz, é isso que ele faz. Eu levanto os reis e os abato. Eles acham que são grande coisa perante mim, são como palha que o vento leva. É nisso que Deus está falando. Enquanto isso, a fé de uns pobres pastores, gente humilde de Israel, se tornou a maior religião do globo atualmente, o maior número de seguidores do globo. Gente humilde, gente simples, para revelar não a grandeza do homem, mas a grandeza de Deus. Segunda razão que eu quero apresentar é a seguinte, e aqui eu não vou lá entregar o ouro de uma vez também de novo, não. Quero que você se lembre da última pregação minha, Mateus capítulo 2. Porque às vezes a gente pensa, será que Deus só anunciou o nascimento de seu filho para os pobrezinhos? Não, porque os magos tinham dinheiro no bolso para dar ouro, incenso e mirra, não é verdade? Será que Deus apenas anunciou a sua mensagem para os iletrados? Não, porque os fariseus e os escribas foram consultados em Mateus 2 e fizeram o quê? Nada, né? Nada. Sabe, conheciam as escrituras, ouviram o milagre da estrela, ouviram aqueles homens saber, se não diretamente, mas pelo menos estavam cientes da situação e fizeram o quê? Nada, só souberam. O rei Herodes, ou seja, a notícia não foi apenas para o sujeito que vivia na periferia de Belém, chegou no palácio de Herodes, chegou no Sinédrio, chegou nos fariseus. E o que eles fizeram? Nada. O Herodes ainda bem que fez nada em relação a Jesus, porque na verdade o que ele queria era matar. Ou seja, pior ainda. Qual que é a diferença entre eles e os pastores? Versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Como é que foi a cena? Tarde da noite, madrugada, céu escuro, as estrelas brilhando no céu. Possivelmente naquela época dava para ver até a Via Láctea, um negócio fabuloso. Possivelmente um dos pastores acordado, os demais dormindo, cachorro se enrolado lá do outro lado, talvez murmurando alguma coisa, sonhando. Não sei se você sabe, o cachorro sonha, e quando ele sonha que está correndo é um negócio engraçadinho, né? Porque ele fica mexendo as patinhas. E estava lá toda aquela situação, de repente aparece o que? Um anjo. E deve ter sido uma fantástica coisa, porque eles ficaram amedrontados. Chega lá um sujeito e fala, não tem mais. Quando uma pessoa fala que a gente não tem que ter medo, o que a gente faz? É aí que tem, né? Quando o governo fala, não se preocupe, é para que a gente fazer o quê? Entrar em desespero, né? Quando o governo fala, não se preocupe, é porque já era para estar preocupado há muito tempo, né? Então o que acontece? O anjo chega lá e fala, não tem mais. Já está amedrontado. Eis aqui vos trago boas novas, que será de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E vocês vão identificá-lo da seguinte maneira. Até agora eu recitei, agora eu parafraseei para a gente entender. Como é que vocês vão identificá-lo? Tem um monte de bebê em Belém, cidade lotada, os hotéis todos cheios. Como é que vocês vão identificar o bebê que vocês vão procurar, que eu estou anunciando? Ele está deitado envolto em panos. Envolto em panos. Qual bebê que não vai estar? Só o que estiver tomando banho, não é? E tomando banho de madrugada, sei não, às vezes não dormiu até agora, sei lá o que aconteceu. Mas tem um detalhe, esse estará numa manjedoura. Entendido? Muito bem, agora entra um coro celestial, uma milícia celestial, legiões de anjos apareceram. Nós nunca teremos visto um coral tão grande como aquele, apesar que o texto falou que eles cantaram, mas a gente diz que cantou. O que o texto diz? Olha aqui. A gente acha bonito, né? Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas. Pastor, louvar é cantar? Não necessariamente. Pode ser que eu louve cantando, mas pode ser que não. Mas na nossa imaginação estavam os anjos todos cantando. Foi um negócio fabuloso. Cantaram em uníssono.
sei lá. Cantaram em hebraico? Não sei. Cantaram em aramaico? Talvez. Talvez. Cantaram em latim? Não sei. Como o pessoal registrou, é uma língua que eles entenderam. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, subiram tudo. O que eles fizeram? Vamos até Belém, versículo 15, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Mas vamos de manhã, que quem vai ficar com as ovelhas? Vamos de manhã, porque agora é tarde, a criança está dormindo, a mãe acabou de dar a luz. Isso que a mãe está aí na cidade, onde? Uma manjedoura. Onde que tem manjedoura para nenê nascer? Vocês já entraram no site de berço? No canal do site de berço, berço.com.br, tem site, não sei. Aí vocês pesquisam lá os tipos de berço: berço chique, berço pobre, berço funcional, berço disfuncional, tudo quanto é tipo de berço. O que você não vai encontrar lá? Uma manjedoura. Uma manjedoura você não vai encontrar lá, porque a manjedoura não é lugar de pôr criança. Então eles já perceberam a pista. Ó, não está no hotel. Pode ser que esteja numa casa, mas no fundo. Pode ser. Vão procurar um estábulo. Mas vai ficar difícil hoje. Vamos amanhã de manhã? Vamos. Foram assim que eles falavam. Foram? Versículo 16. Foram apressadamente. E acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e chegaram lá e contaram tudo para eles. Então presta atenção. E chegando ao final, eles foram louvar. Deus anunciou para os magos foram louvar. Deus anunciou para os anjos, para os anjos já estava sabendo. Deus anunciou para os pastores, mas não mandou ir lá. Mandou: ide adorar o menino recém-nascido, rei dos judeus, na Belém Efrata. Está no texto. Era como se ele tivesse dito que hoje que o povo põe: fica a dica, ele está numa manjedoura. Fica a dica, tchau, até a próxima vez que nós nos vemos, no dia do juízo final, talvez, um pouco antes, não sei. Mas tá aí, fica a dica, ele está na manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas, até a próxima, louvado a Deus. Encerra-se a presente solenidade, vamos voltar para o céu. Não mandou ninguém louvar, não mandou ninguém adorar, não mandou ninguém ir atrás. Mas eles foram. Tão diferente dos fariseus, tão diferente de Herodes, tão diferente dos escribas. Meus irmãos, por quê? Por que que o texto nos mostra que ele pregou, que ele anunciou de forma tão especial? E aí é especial mesmo. Porque não foi a mesma forma que Herodes ficou sabendo, não foi a mesma forma que os fariseus ficaram sabendo, mas foi uma forma muito especial para os pastores. Sabe por quê? Porque Deus estava nesses pastores, constituindo para si aquilo que o Pai procura nos seus adoradores. Capítulo 4 de João, versículo 23, está escrito que o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele não procura a adoração, a ação em si, mas ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Aí o versículo 24. Ele estava anunciando para os seus futuros adoradores. Por isso ele anunciou de forma tão especial. Deus não estava atrás de sabichões que falavam, perdão da expressão, não estava atrás de pessoas que falassem: não, deve ser mesmo, está com jeito de ser verdade. Olha, eu acho que dá, hein? Não vou lá adorar, não vou crer, não vou, mas eu acho que pode ser que tenha existido Jesus mesmo, pode ser que exista um Deus. Olha, é possível, sabe por quê? Porque a gente ainda não encontrou a razão pela qual um ovo cósmico explodiu. Então pode ser que Deus tenha feito esse ovo que nós ainda não conseguimos entender, e aí ele fez os grandes buracos negros que nós não sabemos a origem. Deus deve existir porque existem coisas no universo que eu não consigo explicar, então Deus deve estar lá. E é assim muita gente lida com Deus. Deus não está procurando pessoas que falam: nossa, é verdade, é possível a tua presença, é possível a tua existência. Ele está atrás de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que olhem para o Deus, próprio Deus, com um deslumbramento, e falam, que pensem o seguinte:
O céu é grande, mas Deus é maior. O céu é perfeito, mas mais perfeito ainda é aquele que o fez. A terra é fantástica. O nosso planeta, não preciso nem ficar descrevendo, ele está no lugar dos chamados cachinhos de ouro do universo. Está numa região que o Sol está perto, mas não tão perto para queimar tudo. Ele tem nos seus polos materiais que fazem com que haja um escudo que os ventos solares não espantam a nossa atmosfera. Ele está numa posição do universo que ele está sob a influência de uma gravidade, mas não de uma gravidade tão grande que ele se espatife pelo universo. Ele está num lugar perfeito. E aí você pensa, quão grande é o universo, e pensa, Deus é maior que tudo isso. Deus fez isso. Deus é muito organizado. É como se ele tivesse um grande, como nós temos aí uma mesa de som, uma grande mesa de som, um grande computador que ele coloca a rota dos cometas, dos asteroides, dos planetas, de modo que eles não se chocam com a Terra e nós vamos existindo, e além de tudo isso, está ele próprio, que é maior que tudo isso. Para quem as montanhas são como pó de estrela, e as estrelas são para ele próprio pó. E aí a pessoa fala, Deus é isso? É. Deus é este? Sim. E ele se deslumbra. E ele pensa, quão perfeito é Deus, quão majestoso é Deus. Isto é adoração. Deus me amou, sim, amou mesmo quando eu era seu inimigo, porque se uma pessoa chega ali e me ofende, eu vou pensar 2 vezes se eu vou tratar com ele de novo, né? Agora avalia pegar o meu filho para morrer por ele. Eu quero que ele morra pelo meu filho, não meu filho morra por ele. Foi isso que Deus fez. Quão grande amor Deus tem. Enviou o seu filho para morrer por nós quando nós éramos seus inimigos declarados. E ele fez isso. Então nós nos deslumbramos mais uma vez em adoração e falamos, quão grande amor o Senhor tem. Isto é adoração. Portanto, irmãos, concluindo, porque a data mais importante da história é contada sob a penumbra aos pobres desconhecidos? A resposta é porque ele não precisava fazer diferente para atingir os seus objetivos. Neste texto nós apresentamos 2 objetivos. Primeiro objetivo, salvar o homem graciosamente, assim como ele salvou Davi, os israelitas do Egito, assim como salvou tantos outros personagens como Abraão da idolatria. Assim mais uma vez ele vem salvar o homem. Ele não precisa de estardalhaço, ele não precisa estar na principal rede de TV. Ele não é homem para trabalhar dessa forma. Ele trabalha como ele quer, e ele salva quem ele quer, da maneira como ele quer. E ele quer salvar o pobrezinho na simplicidade de sua pobreza, assim como ele quer também se fazer anunciado nos palácios, mas não com o mesmo estilo que ele fez com os pastores. O grande show da noite não foi reservado a Caifás e a Anás, nem a Herodes, mas aos pobres pastores que pastoreavam seus rebanhos. Nunca mais na história ninguém viu uma coisa dessa. Um monte de anjos, legiões de anjos, louvando ao Senhor. Nós vemos anjos na Bíblia preparados para a batalha. Nós vemos o menino, salvo engano, Geazi, servo do profeta Eliseu, tendo os seus olhos abertos para ver as milícias dos anjos preparados para a guerra. Mas anjo cantando, se é que cantaram, né? Anjo louvando, anjo adorando, só aqueles pastores. Daquele jeito, um montão, só aqueles pastores. Que privilégio tiveram para mostrar que Deus também procura para si verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que saiam correndo apressadamente para encontrar o menino Jesus, o Senhor Jesus, e depois voltam adorando com o coração transbordante de graça e misericórdia. Nós, portanto, irmãos, vimos por que Deus fez isso, e essa resposta me parece ter sido solucionada. O primeiro mistério foi solucionado, mas eu quero trazer um outro mistério. E essa pergunta não vai ser
Eu vou te responder, é você que vai me responder. E não vai responder para mim, vai responder para a Bíblia. Eu gostaria de fazer então uma última pergunta. Deus já atingiu seus objetivos em relação a você? Quais são os objetivos? Vou repetir: salvar e encontrar um verdadeiro adorador. Você já foi salvo? Você já se tornou um verdadeiro adorador? Essa pergunta eu não posso responder por você, e a Bíblia não pode responder por você, mas o texto traz essa pergunta, porque o objetivo dele é esse. Ele alcançou o seu objetivo em relação a você? Peço que você reflita, ore a Deus, pense. E mesmo você que é membro da igreja, há não sei quanto tempo, que às vezes está pensando, o pastor está falando com um visitante. Às vezes é um membro da igreja que ainda não está tão certo assim se Deus alcançou os seus objetivos em relação a você. Salvação e adorador. Você já foi salvo? Você já se tornou um verdadeiro adorador? Que Deus os abençoe e que todos possamos responder afirmativamente essas duas importantíssimas perguntas. Amém.